Boa noite para todos vocês. Eu saúdo cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E esta noite eu tenho uma palavra para o teu coração. Creia tão somente que Deus, Ele, não com todos, mas com alguns que estão assistindo essa live, eu creio que Deus, Ele vai trabalhar fortemente ao teu coração. A palavra de Deus fala lá aqui em Lucas, no capítulo 15, no verso 11, a parábola do filho pródigo. No versículo 11 fala: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vejo aqui nesse versículo que o pai, ele não contendeu com o filho. Não foi o mais velho, o que era vivido, já que tinha experiência na vida, mas sim o mais novo, que pediu para que o pai vendesse a fazenda e que desse a parte dele. Nesse versículo eu vejo que ele disse: Meu pai, para mim você morreu, a partir de hoje para mim você morreu. E ele achava que aquilo que ele iria pegar, aquela herança que ele iria receber do pai, achava que aquilo era a felicidade dele. Mas a felicidade do homem não está no dinheiro. A felicidade, a verdadeira felicidade da vida de cada um de nós, a gente só encontra em Jesus Cristo. O pai não expulsou o filho de casa, mas o filho, ele saiu pela sua espontânea vontade. O homem se afasta de Deus pelo seu livre-arbítrio. Mas, porém, Deus não se afasta do homem. E se afastamos de Deus, é porque queremos. Mas Deus, a palavra dele diz, lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Mas o Senhor espera que volte para ele, enquanto há tempo. É na onde fala em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscais ao Senhor enquanto se possa achar. Ainda há tempo para você, meu irmão. Ainda há tempo para você, minha irmã. Não perca tempo. Não se iluda com as coisas do mundo, com o que o mundo tem para oferecer. A palavra de Deus que fala aqui no verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e partiu para longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Falsos amigos que estavam em volta dele, enquanto ele tinha condição, enquanto ele tinha alguma coisa. E no início da Bíblia, no início do versículo, o filho já havia planejado, queria deixar a casa do pai. Ele já havia arquitetado tudo, queria deixar a casa do pai, por isso que chegou até o pai e disse:
Vende a fazenda e me dá a minha parte, meu pai, que me pertence. O pai não contendeu, mas deu. O pai sabia que lá na frente ele iria sofrer. O pai deu para que ele pudesse aprender um pouco no mundo, porque a Bíblia não fala, mas eu já vi muitas pessoas falar que o mundo ensina a pessoa a viver. O jovem sem experiência na vida pegou aquele dinheiro, foi para longe, que ficar bem distante do pai, mas o pai sempre está vendo tudo. Ele sempre vê tudo. A palavra de Deus fala lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor contemplam os bons e contemplam os maus. O Senhor, Ele sabe de tudo. Da minha, da tua vida. E aqui quando ele pegou o dinheiro, que havia gastado tudo, e vivendo dissolutamente, falsos amigos. Na hora que ele acabou com tudo, as pessoas se distanciaram dele. E no versículo 14, e havendo ele gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome e começou a passar necessidade, começou a passar fome. Eu quero ver amigo num momento como esse. Não é amigos que... pessoas que se dizem ser amigo seu. Enquanto você tem uma condição financeira, enquanto você tem um carro bom para andar, uma moto, enquanto você tem uma casa boa. Mas quando você não tem nada, eu não vejo ninguém em sua volta. Porque quando ele gastou tudo naquela grande cidade, houve uma grande fome. E ele passou por necessidade, com fome. Ele foi a um cidadão daquela terra, o qual mandou para o seu campo, para apacentar porco. É isso que o diabo quer. Mandar você para junto dos porcos. Porque o porco come lavagem. O porco, ele come lavagem. O porco é impuro. E o ser humano, quando se afasta de Deus, deixa de ficar puro e fica impuro. Fica se alimentando de todas as coisas que o mundo oferece. Bebidas, droga, prostituição. Tem pessoas que têm se iludido com as coisas do mundo. Tem pessoas que valorizam mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. E esse jovem, quantos e quantos filhos de pastores, criado dentro da igreja, no ensinamento da palavra, como levita, e chega um momento que faz como uma pessoa como essa, como um jovem que nem esse, que ele havia saído de si, planejou tudo e se afastou, se saiu da casa do pai sem motivo algum. O pai nem botou ele para fora, mas que ele se afastou-se, saiu da casa do pai achando que aquela riqueza ia ser tudo para ele, achando que aquilo que ele havia conquistado dentro da casa do pai, achando que nunca iria se acabasse, iria se desfrutasse das coisas do mundo, dos prazeres carnais. E olha hoje onde ele se encontra. Havia com ele, enquanto ele tinha falso amigo. Cadê o amigo na hora que ele estava passando fome? Amigo não é aquele, não, enquanto você tem, está do seu lado. Amigo é aquele que quando você precisa, está disposto a te ajudar no momento que você mais precisa.
Aí a palavra de Deus diz: e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém dava nada. Ninguém dava nada a ele. E no verso 17, a Bíblia fala que ele havia caído em si e tomou uma decisão. Primeiro de tudo, ele havia dito: eu pequei contra o céu e pequei contra ti, meu Pai. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus escravos. E ele voltou para a casa do pai. Pelo mesmo caminho que ele saiu, ele voltou. E a Bíblia fala que ele olhou, o pai o avistou de longe e saiu correndo para abraçar o filho, porque ele não queria que o seu filho se prostrasse. Quem se prostra é servo. Mas ele não era servo, ele era filho. E o pai correu, abraçou e deu um beijo na bochecha. O pai não passou na cara, dizendo: por que você saiu, tá vendo? A situação que você se encontra. O pai não passou na cara, não. O pai disse para o criado: trazeis, primeiro de tudo, tira as vestes sujas, essas vestes imundas que ele está vestido. Trazei-me umas vestes limpas para que eu vista meu filho. Um anel para que coloque no seu dedo. Uma sandália para colocar nos pés. E matamos um bezerro cevado, porque o meu filho tinha morrido e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tome essa decisão, meu irmão, agora. Tome essa decisão hoje, não espere para amanhã. Porque Jesus te chama, meu irmão. Sua roupa está guardada. O pai não tirou nada de dentro do quarto, aonde o seu filho ficava, na casa que o filho ficava, junto com o pai. Do jeito que ele deixou o seu quarto, que foi para viver sua vida longe, quando ele voltou as coisas estavam do mesmo jeito. Talvez alguém tenha falado: joga essa roupa que ele não vem mais. Essa sandália. Ele não vai voltar, mas o pai não perdeu a esperança. Jesus ainda não perdeu a esperança, meu irmão. Jesus ainda não perdeu a esperança, minha irmã, de você voltar. Ele sempre está te esperando. Você sabe qual é o caminho da casa do pai. Você sabe. Porque lá na casa do pai não faltava nada para você. Ele cuidava bem de você. Ele supria a tua necessidade, meu irmão. Ele supria a tua necessidade, minha irmã. Faça que nem esse filho pródigo. Ele havia saído de si, mas ele caiu em si e reconheceu que ele havia errado. E disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer: pequei contra o céu e pequei contra ti, meu pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus escravos. Eu quero te dizer que quem é filho é filho. Não existe ex-filho, ex-filha, não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Você permanece sendo filho. O Senhor deixou você sair para que você pudesse ter uma experiência na vida, para que você pudesse aprender que o mundo não tem nada para te oferecer, porque você conhece a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Jesus fez com que você conhecesse a realidade, meu irmão. Jesus fez com que você conhecesse a verdade, minha irmã.
Ele sempre se preocupou com você e sempre se preocupa. Porque você vê aqui na palavra do Senhor que quando o filho voltou, o pai estava na varanda da casa. Eu creio que todos os dias o pai se colocava na varanda daquela casa e ficava olhando e dizendo: ele foi, mas que um dia ele vai voltar. Ele foi, mas que vai voltar. Eu deixei ele ir para que ele pudesse amadurecer, ter experiência na vida. Mas quanto tempo, meu irmão, você se afastou, está sofrendo? O Senhor espera que você volte, meu irmão, enquanto há tempo. Volte, minha irmã. Em Eclesiastes diz, capítulo 3, no verso 3, primeiro, que tudo há o tempo determinado. E o teu tempo é hoje, meu irmão. O teu tempo é hoje, minha irmã, de voltar para a casa do Senhor. Você não sabe o quanto Ele te ama. Você não sabe o preço que Ele pagou para que você pudesse estar na presença dEle. E muitas das vezes há pessoas que não reconhecem o preço que o Senhor pagou para tirar a gente do Egito, lá do lamaçal, das garras do pecado, das garras do diabo. A gente que vivia escravizado, não fisicamente, mas espiritualmente, nas garras do diabo, preso pelos vícios, preso no pecado. E só Jesus que pode o libertar. E Jesus fez isso na nossa vida, trouxe para a casa dele a sua misericórdia, o seu imenso amor, favor imerecível. A gente não era merecedor, meu irmão. A gente não era merecedor. Mas tivemos o privilégio de estar na casa do Senhor. O salmista disse que darei eu a Deus por todos os benefícios, por tudo quanto Ele me fez. E muitas das vezes há pessoas que por causa de palavra, por causa de um disse-me-disse, sai da casa de Deus. E a palavra dele nos ensina. Mesmo antes que a gente chegasse a ele, a palavra dele diz que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor livra de todas. O Senhor foi caluniado, cuspido, bufeteado, mas jamais ele largou a cruz. Por mim e por vocês. Jamais ele desistiu de você. Talvez seu pai, sua mãe, a sua família esteja desistindo de você, mas jamais Jesus desistirá de você. Busque ao Senhor enquanto se possa achar, invocar enquanto Ele está perto. O filho pródigo tomou a decisão, caiu em si e voltou para a casa do pai. Aquele bezerro cevado estava muito tempo sendo alimentado para o dia da sua volta. E quando o filho voltou, tinha para ele anel para colocar no seu dedo, veste nova, uma percata no seu pé. Há pessoas que voltam. Deus derrama dom de palavra. Há pessoas que voltam para a casa dele. Deus dá o dom de língua. Quem volta para a casa do pai está presente. O filho foi presenteado pelo pai. O pai recebeu com alegria. O filho pródigo, para acabar com tudo
quanto havia conquistado. Deus é pródigo, meu irmão, em amor. O amor de Deus é tão grande por você. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam. E aqueles que me amam, guarda a minha palavra. Guarde essa palavra, meu irmão, esta noite, ao teu coração. Caia em si, volte para a casa do Pai. Porque tudo quanto esse mundo oferece é passageiro, é uma felicidade rápida. Mas o que Jesus oferece para nós é para a vida inteira. Eu desejo para todos vocês uma boa noite. Para todos que estão assistindo essa live, que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família. E busque, meu irmão, a Jesus. Ele está te esperando na porta de casa. A sua cadeira está lá. E sempre esteve lá. Ninguém ocupa o teu canto na casa do Senhor. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Ninguém ocupa o teu canto, meu irmão. Não se esqueça disso. Boa noite. E fica todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo.